Estamos aqui no segundo bloco com o Dr. Yurian e nós estamos aqui falando sobre Novembro Azul, né, câncer de próstata, o cuidado da saúde do homem, que é tão importante e que às vezes ele fica assim, não, mas agora que eu tenho 45, eu vou quando eu tiver 50, quando eu não sinto nada. Nós temos muito isso de falar, eu não estou sentindo nada, Sim. Por que eu tenho que ir ao médico? Quando eu estiver sentindo alguma coisa, aí eu vou lá no médico e eu procuro. E não é isso que nós vemos na realidade, isso é só uma teoria, a prática é diferente, né, doutor? Sim, exatamente. E nós estamos aqui falando sobre o câncer de próstata e você falou sobre hiperplasia prostática benigna. Eu queria saber, e eu creio que nossos telespectadores, muitos querem saber, o que é a hiperplasia prostática. Por favor, fale pra gente. Tudo bem. Então, a hiperplasia prostática benigna é uma doença, como o próprio nome indica, né? Uma doença benigna da próstata. É um aumento do volume prostático, né? Isso é a hiperplasia? Isso. É um aumento do volume da próstata, só que não é maligno. Ele tem esse aumento de volume da próstata, na verdade, quase todos os homens vão ter, em algum momento da vida dele, vão ter esse aumento do tamanho da próstata, que não é maligno. Então aí que está a diferença entre câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. Sim, porque a pessoa daí vai lá, faz o exame e fala assim, né, a gente às vezes tem um hábito, né, errado, Sim. até de abrir o exame antes de ver o que o médico falou, antes de apresentar. Aí o que a gente faz? Olha naquela tabelinha e tá muito alto, tô com câncer. Sim, exatamente. E não é isso. Exatamente. A hiperplasia prostática benigna, ela pode sim, e ela vai alterar o exame do PSA. Então, sobre os exames também eu vou também conversar um pouquinho mais para frente, né, sobre os exames que são feitos. E a hiperplasia prostática benigna, a diferença do câncer de próstata, ela é benigna, como eu já disse, né? E ela tem tratamento, sim, medicamentoso para diminuir aquele volume prostático. Não somente a cirurgia, então tem tratamento porque a primeira coisa que pensa também, aí, tá alta, o tamanho tá alterado, tá grande, vou ter que ir para faca, como dizemos, né? Sim. Vou ter que ir fazer a cirurgia. Sim. E não é isso. Não. No caso da hiperplasia prostática benigna, muitas vezes é tratamento conservador, tratamento médico, tratamento com comprimidos e outros tratamentos que geralmente o urologista, ou mesmo clínico geral, ou médico de família também pode indicar no consultório. Isso que eu queria saber. O primeiro passo chegou numa idade lá de 40, 45, dentro daquilo que nós já falamos, Sim. Se ele está num grupo de mais risco ou não, ele pode procurar um médico clínico? Sim. Ele pode procurar um médico de família? Sim. Não necessariamente ele já tem que correr para ir para um especialista? Não, aí no caso é porque assim, a campanha Novembro Azul é para o diagnóstico precoce, né? A principal função nossa como médico é diagnosticar precocemente essas doenças, para poder entrar com uma terapêutica, uma terapia que permita a esse paciente não evoluir para os estágios mais avançados da doença. Então, frear esse crescimento dessa próstata, no caso da hiperplasia, e no caso do câncer de próstata, poder diminuir a chance desse paciente vir a falecer por conta desse câncer. Então, essa é a principal função do Novembro Azul e também da realização desses exames, né? Porque se nós levássemos a sério essa conscientização, em geral falando, agora nós estamos falando de Novembro Azul, mas isso é para qualquer pessoa, qualquer ser humano. Para todos, Porque nós temos uma coisa assim que, às vezes, agora já é mais popular, mas antigamente as pessoas nem falavam a palavra câncer. Sim. Eles diziam doença ruim. Não é? Sim. Eles diziam que tá com aquela doença ruim. Então, não falava-se muito sobre isso. E hoje as pessoas estão ouvindo, a gente está aí para conscientizar, e tem movimento, tem as campanhas, agora a campanha Novembro Azul, mas as pessoas parece que acham que nunca vai acontecer. Então, o que eu queria falar nós estamos aqui com o Dr. Yuri para conscientizar,
que tem que ir para o médico. Sim. Tem que fazer exame. Tem que consultar. Não adianta, mas o fulano foi e falou que não é assim. O do outro não serve. O exame do outro não serve para mim. Sim. Né? Eu que tenho que ir, eu que tenho que fazer, porque quando eu estou com a doença, sou eu que vou sofrer também com a minha doença, é ninguém que vai sofrer por mim. Sim. Não é verdade? Exatamente. Então, com relação aos exames, é o que eu sempre falo, existem pacientes, não doenças, porque cada doença se manifesta de uma forma em pacientes Você diferentes. usa uma frase, a medicina... Isso. Existem doenças, existem pacientes e não doenças. Sim. Né? Uhum. Então, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, uma mesma doença pode se manifestar de várias formas em distintas pessoas, em pessoas diferentes. Então, a gente às vezes vê, por exemplo, no próprio câncer de próstata, pode ser que um homem tenha sangramento pela uretra, pode ser que o outro não tenha sintoma nenhum. Então, por isso que existem pacientes, não doenças. Não doença. Entendeu? Esse paciente tem sangramento, o outro paciente não tem, e os dois têm a mesma doença. Então, por isso que eu sempre falo sobre esse assunto. E a outra questão importante, Gleici, é relacionada aos exames. Mas antes dos exames, eu quero também falar um pouquinho sobre a prostatite, que também é uma doença que acomete os homens. E a prostatite não é mais do que uma inflamação da próstata, que principalmente é por causa bacteriana. Principalmente é associado a doenças sexualmente transmissíveis. Então aí entra outra questão. A próstata ela também pode aumentar de volume por conta de uma inflamação provocada por uma bactéria. Por exemplo, uma gonorreia, uma clamídia, entendeu? Então isso é importante também deixar claro para os telespectadores, né, saberem a diferença entre câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite. Prostatite. Então, aí o tratamento da prostatite seria também com, geralmente, antibióticos, né? Geralmente E pode, se não tratada, pode se tornar algo muito grave. Pode sim. A prostatite pode vir a acontecer calcificação da próstata, pode vir a se tornar uma infecção generalizada, porque a próstata está inflamada por uma bactéria. Essa bactéria pode ir para a corrente sanguínea e pode provocar uma septicemia, pode provocar uma infecção à distância, enfim, pode provocar várias coisas, né? Mas é importante se esse paciente ir para o profissional de saúde, procurar o profissional de saúde, para esse profissional de saúde fazer os exames, né, que vou falar agora a continuação, para poder diferenciar essas três doenças, porque os sintomas são bem parecidos. Então, quais são esses exames que são feitos para diagnosticar o câncer de próstata? Quais são eles? Então, eles são vários exames, não é somente um. Então, por exemplo, o exame de toque retal. O exame de toque retal... É o que mais os homens não querem saber de fazer. Sim. Existe assim, não vou no médico. Exatamente. Existe, não sei, na sociedade existe um certo, não sei se chamar de preconceito ou de tabu, que porque o homem vai fazer o exame de toque retal, perde a masculinidade. Existem vários fatores, né, entre os homens, né, que não querem fazer o exame de toque, mas também não é obrigatório fazer o exame de toque. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acontece isso em Cuba também? Também. No meu país também acontece da mesma forma. O exame de toque, na verdade, ele faz parte do exame físico quando o paciente vai na consulta médica. Então, nesse momento, o médico vai pedir para o paciente se ele autoriza a fazer o exame. Então, eu não posso chegar na consulta e falar, não, eu vou fazer o exame de toque no senhor. Eu não posso. Eu tenho que pedir autorização para o paciente, até porque é um procedimento médico. Então, todo procedimento o paciente tem que estar de acordo. Só que o exame de toque faz parte do exame físico, que é feito no consultório, né? Então, esse exame de toque, o médico vai avaliar esse paciente para ver se ele precisa ou não fazer. De repente, o médico avalia o paciente pelos sintomas que ele tem, ele somente vai indicar o PSA. O que é o PSA? Que é, exato. O que seria o PSA? O PSA é outro exame que é indicado, na verdade, para todos os homens após 45 anos, né? Que é o antígeno prostático específico. É um antígeno que somente está presente
nos homens que têm a próstata aumentada de volume, aumentada de tamanho. É só homem que tem Sim, próstata. só homem que tem próstata. Então, só então, os homens. As mulheres não se preocupem. Exatamente. Né? Apesar que a mulher já começa muito cedo indo ao médico e sendo muito mais natural para a mulher do que para o homem, não é? Sim, sim. Então existe menos, ou sei lá, preconceito, tabu, como você falou, mas é muito mais fácil para uma mulher, a gente já aceita muito melhor, sim, né? Sim. Então é para os homens, a próstata é só para os homens, só existe no homem. Sim, exatamente. Assim como a Leci falou, próstata somente está presente no homem. Então, só o homem que vai ter o risco de apresentar câncer de próstata. O PSA, ele é um exame altamente específico para isso. Então, por isso que o médico, geralmente, quando indica os exames, pode ser o clínico geral, pode ser o médico de família, pode ser o urologista. Qualquer médico, na hora de indicar os exames para o paciente, pode também indicar ali junto o PSA livre e total, né, que são marcadores tumorais também que, quando chega o resultado, o médico pode, através desse exame, saber se o paciente está com a próstata aumentada de volume ou não. Né? Então, cabe ressaltar aqui que a próstata, no homem jovem, ela tem um tamanho de uma mecha. Uma mecha. Uma mecha, isso. Aí, com o passar dos anos, ela vai aumentando naturalmente o tamanho, até chegar a um tamanho anormal, que é considerado câncer de próstata ou hiperplasia prostática benigna. Chega ou o quê? Do tamanho de uma laranja, de uma Pode maçã? ser do tamanho de uma laranja, até inclusive maior. É mesmo? Até inclusive maior, entendeu? Tem relatos de próstata do tamanho de um melão. Uau. Só que já são estágios bem avançados da doença, né? Tipo câncer, hiperplasia. A diferença dessas doenças também está no exame físico, no exame de toque. A próstata, quando está presente o câncer, né, câncer de próstata, ela se apresenta de uma consistência dura, pétrea, como se fosse uma pedra, entendeu? Por isso a importância do toque. Isso, por isso que o toque é tão importante de fazer por conta disso. O médico vai avaliar a consistência e o tamanho da próstata através do toque retal. Somente com o exame de toque, o médico já sabe se o paciente tem uma hiperplasia benigna prostática ou um câncer de próstata, ou uma prostatite. Pois é, seria muito, muito interessante se todos se conscientizassem que aquele homem que está ali, ele está preparado, ele ele está formado dentro da profissão dele para cuidar do corpo, independente de que área seja do corpo. Porque nós vemos assim, né, essa coisa de, ai não, mas toque retal não. Para o médico que aprendeu, que ficou lá aprendendo a lidar com o corpo, para ele não vai ter esse problema, como é que a gente chama esse tabu, porque é só o corpo da pessoa, não precisa então ter aquela vergonha ou ter aquele incômodo, porque é como profissional que você está tratando. Sim. Não é? É diferente, você está pondo a sua vida, o seu corpo, o seu físico nas mãos de um profissional. Sim. Não é? Nós vamos para os nosso intervalo, nossos comerciais, e a gente volta daqui a pouquinho, continuando com o Dr. Yuri. Não saia daí, fica aí.